Em uma tranquila cidade de Ohio, Heather Christina Bogle, de 28 anos, terminou seu turno noturno na fábrica da Whirlpool e desapareceu na escuridão da madrugada. Quando ela não foi buscar a filha, algo que nunca fazia, o pânico tomou conta. Uma busca por pessoa desaparecida virou um mistério assustador. Logo, uma descoberta chocante no porta-malas do carro dela revelou um crime brutal e uma investigação falha que incriminou um inocente enquanto o verdadeiro autor morava a poucos minutos dali. Seriam necessários novos detetives, um olhar renovado e ciência de ponta para descobrir a verdade enterrada sob obsessão, corrupção e mentiras. Esta é a história perturbadora de uma mãe dedicada, cuja vida foi violentamente tirada, e do homem perigoso que os investigadores deveriam ter percebido desde o início. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários semanais sobre crimes reais. Então, se você gosta de crimes reais à moda antiga, sem robôs e sem mentiras, não deixe de se inscrever. É totalmente grátis e só serve para avisar quando eu postar novos casos. Heather Bogle nasceu em Rock Hill, Carolina do Sul, mas depois a família se mudou para Ohio e se estabeleceu lá. Ela estudou na Tiffin Columbian High School, de onde se formou em 2006. Heather também tinha uma filha, Mackenzie, nascida em 2010. Não sabemos quem era o pai, se ele sabia da gravidez ou se dava apoio. Simplesmente não sabemos. Mesmo assim, Heather era uma mãe solteira feliz de uma menininha adorável e amava muito sua pequena família. Na época do caso, Heather trabalhava na Whirlpool em Clyde, no condado de Sandusky. Era uma grande fábrica de peças de eletrodomésticos e Heather adorava trabalhar lá. Mas ela também tinha o sonho de um dia entrar para a área da medicina. Em pouco tempo, ela queria se tornar enfermeira. Então, na época do caso, Heather havia se matriculado em alguns cursos de enfermagem e estava rapidamente trabalhando para alcançar o emprego dos seus sonhos. Enquanto estava na Whirlpool, algo chamou a atenção de Heather. Ou melhor, alguém. Era sua colega de trabalho na fábrica da Whirlpool, Carmela Padillo. Assim que se conheceram, Heather se apaixonou perdidamente por Carmela. Depois de um tempo, as duas saíram em alguns encontros, e quando perceberam, já estavam namorando há cerca de 1 ano. Então, Heather vivia uma boa fase, trabalhava, tinha um relacionamento, uma família maravilhosa e estudava para ser enfermeira. E ela também estava perto de alcançar esse objetivo. Mas a vida tranquila de Heather estava prestes a mudar. E em uma reviravolta muito rápida, a vida dela estava prestes a tomar um rumo muito sombrio. Após 1 ano de namoro, Heather e Carmela estavam prestes a terminar, o que deixou Heather muito abalada. Carmela foi o grande amor de Heather, e não sabemos o motivo do término, apenas que foi muito doloroso. Elas brigavam constantemente, a ponto de certas palavras serem ditas que simplesmente não podiam ser retiradas. Tudo isso, em grande parte, surgiu do nada. Para quem estava de fora do relacionamento deles, parecia muito que tudo estava bem em um momento, e no seguinte, já não estava mais. Heather precisou deixar a dor de lado, pois também reprovou em uma prova de enfermagem. Isso significava que ela teria que refazer a disciplina reprovada, atrasando sua licença de enfermagem, aumentando custos e adiando ainda mais seu sonho de carreira. Heather realmente enfrentava dificuldades na vida. As coisas estavam desmoronando. E você conhece aquela sensação quando as coisas simplesmente não dão certo na sua vida profissional ou pessoal e você é atingido por uma enorme dose de desesperança? Bem, vamos apenas dizer que Heather estava exatamente nesse ponto naquela época, bem no meio disso tudo. Ela não via saída e onde olhava, sua vida parecia um desastre. Mas Heather era mais forte do que você imagina. Ela continuava firme, sorrindo e indo trabalhar porque, bem, é isso que você tem que fazer quando a vida te derruba. Você apenas se levanta e recomeça repetidas vezes. Heather enfrentava desafios e, apesar de tudo, estava animada com o que a vida lhe reservava. Mas ela não esperava o que aconteceu em seguida. Em 9 de abril de 2015, Heather encerrava mais um dia de trabalho.
Nesse dia, ela bateu o ponto às 6h e já estava pronta para ir para casa. Heather normalmente trabalhava à noite, e ao chegar em casa para dormir, acordava a tempo de buscar a filha, Mackenzie, na escola à tarde. Nesse dia, Heather foi flagrada pelas câmeras deixando a fábrica Whirlpool Clyde às 6h17 da manhã. Nada parecia fora do normal. Heather não parecia assustada, ninguém suspeito a seguia, mas logo, Heather não apareceu na escola para buscar Mackenzie. Isso foi estranho. Se tem uma coisa que dá para dizer sobre Heather, é que ela era uma mãe dedicada. Sei que até mães precisam de pausa às vezes. Mas se Heather tivesse mudado os planos, então ela pelo menos teria pedido para alguém da família ir buscar a Mackenzie. Ela jamais deixaria a filha sozinha na escola, sem avisar que não poderia buscá-la. Isso não era do seu feitio. Isso preocupou a todos. Mais tarde, após um dia sem contato com Heather, a mãe solteira de 28 anos foi oficialmente dada como desaparecida. A polícia iniciou a busca por Heather e, em um dia, encontrou algo. Mas não seria nada bom. Em 10 de abril, um dia após o desaparecimento de Heather, seu carro foi encontrado. Ele foi achado perto da fábrica da Whirlpool, onde ela trabalhava, aparentemente abandonado. A polícia, sinceramente, estava receosa de revistar o carro porque, bem, eles tinham um pressentimento ruim. Mas pressentimentos ruins não significam que você pode simplesmente virar as costas e ir embora, e os investigadores sabiam o que tinham que fazer. Ao se aproximarem do carro, todos ficaram prontos para agir. Eles estavam vasculhando cada centímetro quadrado desse veículo, mas levaram apenas alguns minutos para encontrar o que estavam procurando. Mas não era o que eles esperavam. Quando eles abriram o porta-malas do veículo, dentro estava Heather inconsciente, imóvel e machucada. Infelizmente ela não respirava, mas tem um detalhe. Heather parecia diferente. O cabelo dela, antes lindo e comprido, foi cortado de qualquer jeito, quase picotado. Foi feito de forma tão descuidada que não era difícil perceber que alguém tinha feito aquilo com raiva e fúria. Heather também estava vestindo uma camiseta do Mickey Mouse ridiculamente grande, e quando a polícia levantou aquela camiseta, percebeu que havia muito mais por trás desse ataque horrível contra Heather. Era pior do que qualquer um esperava. E foi uma cena tão brutal e horrível para a polícia. O que deixou a situação ainda mais assustadora foi que a camiseta não tinha nenhum furo, o que é estranho, já que ela foi atacada com uma arma de fogo. A polícia logo suspeitou que Heather foi morta em outro local e vestida com a camiseta do Mickey Mouse depois. Isso era simplesmente muito estranho. Qual seria o propósito disso? Alguém gastou um bom tempo com Heather após a morte dela e foi uma cena muito perturbadora. Mas a grande questão era, quem fez isso com Heather e por quê? O detetive Sean O'Connell assumiu o caso de Heather. Geralmente, quando menciono o nome de um detetive, é para elogiá-lo ou parabenizá-lo por algum esforço incrível ao resolver um caso. Mas desta vez não é o caso. Na cena do crime, os detetives tentaram coletar amostras de DNA em todo o carro e realmente encontraram na Heather, mais especificamente nas cutículas dela. O estranho é que não sei como fizeram isso, já que os dedos da Heather não foram encontrados com o corpo. Mesmo assim, havia DNA sob as cutículas dela. Esse DNA vai se tornar importante mais tarde, então só lembre disso por enquanto. Um laudo toxicológico também confirmou substâncias ilegais no organismo de Heather, mas falaremos disso depois. O detetive Sean, principal investigador do caso Heather, resolveu falar com pessoas próximas de onde o carro dela foi achado. O carro foi achado no condomínio Somerton e, ao que tudo indica, Heather não tinha motivo para estar lá. Mas o Sean já estava de olho em uma suspeita. Era outra mãe solteira que morava no condomínio. O nome dela era Kino Nabor. Ela tinha 25 anos e o que a tornava uma suspeita principal, ou pelo menos uma pessoa de interesse no caso da Heather, aos olhos do Sean, era o fato de que, primeiro, ela coincidentemente e de forma suspeita possuía uma camiseta do Mickey Mouse grande, parecida com a que foi encontrada no corpo da Heather. Além disso, Omar Satchel estava no apartamento de Kinona e já tinha sido preso por Sean por porte ilegal de arma e invasão domiciliar. Terceiro, Kinona fez postagens enigmáticas no Facebook no dia do sumiço de Heather. Agora, Sean havia associado Omar ao roubo de uma arma de fogo, aparentemente a mesma usada contra Heather, e também ao SUV branco que foi visto entre 1h30 e 3 da manhã, na área onde acharam o carro de Heather.
Mas quanta verdade havia nessas associações? Não sabemos. Era só o instinto de Sean falando com ele. Sean já havia prendido o namorado de Kino antes, condenando-o a 10 anos por acusações relacionadas a drogas. Além disso, ao falar com a polícia, Quinona respondeu sem emoção, como se não se importasse. Então Sean achou tudo isso muito suspeito. Mas também, Sean conhecia bem essas pessoas e não confiava nelas. Mas e quanto às evidências de DNA, bem, é aqui que Sean achou que seu sexto sentido era suficiente e que ele não precisava de DNA para, sei lá, confirmar se as pessoas das quais ele suspeitava eram mesmo as autoras do crime ou não. Então, quando o DNA foi finalmente testado, ele não correspondia nem a Quinona, nem a Omar, nem ao outro cara de quem Sean suspeitava, chamado Cary Jeffrey. Nem o DNA do namorado de Quinona coincidiu com as evidências no corpo de Heather. Ainda assim, no ano seguinte, Sean tornou a vida dessas pessoas um verdadeiro inferno. A casa de Keenan foi invadida. Eles foram interrogados de forma implacável, e até o público estava desaprovando as ações de Sean, porque, independentemente de essas pessoas serem culpadas ou não, tudo isso parecia exagerado demais, já que nem Sean nem sua equipe tinham qualquer evidência contra essas pessoas. Nem as evidências de DNA batiam com eles. Eles não eram os autores, simples assim. Tudo não passava da teoria de Sean sobre a arma de fogo e o SUV estarem ligados a Quinona e sua gangue. Mas Sean não desistia. Quero dizer, uma coisa é o detetive fazer o seu trabalho, mas outra é importunar as pessoas, especialmente aquelas cuja inocência já foi comprovada. Bem, Sean também não era o melhor detetive dali. Ele tinha uma reputação bem ruim por ser um detetive péssimo, não seguir as pistas e simplesmente passar por cima de possíveis teorias e pistas com suas próprias ideias brilhantes. Ele basicamente adorava apontar o dedo para qualquer um de quem não gostasse e que achasse suspeito aos seus olhos. Para ele, a lei que se danasse. Fica claro que ele era um ótimo investigador, e o caso de Heather estava em ótimas mãos. Eu nem sei por que esse cara recebeu o caso em primeiro lugar, porque tudo isso ia durar 2 anos. Durante esse período, a família de Heather sofria com sua perda e pedia respostas, enquanto Sean insistia em uma pista errada. Nem preciso dizer que o caso dela estava parado, e levaria bastante tempo até que os investigadores encontrassem outra pista que finalmente faria o caso avançar. Depois de 2 anos, novos detetives assumiram o caso de Heather e tiveram que começar do zero. O Major Nick Kostopoulos, novo detetive do caso Heather, foi uma lufada de ar fresco vinda da polícia. Ele deveria ter assumido o caso desde o início. Primeiro, o detetive Nick revisitou todas as pistas anteriores, e desta vez, ele realmente excluiu pessoas de interesse usando evidências de DNA, que é a maneira correta de fazer as coisas. Ele reinterrogou Carmela e outros próximos de Heather, inclusive seu irmão, com quem ela brigou feio antes do assassinato. Mas novamente, todos eles foram descartados como suspeitos. Então, Nick verificou os movimentos de Heather pelo celular dela, assim como dados de satélite do Google, e eis que ele encontrou algo que Sean tinha deixado passar completamente todos aqueles anos atrás. O celular de Heather sinalizou perto de um parque de trailers, a poucos minutos da fábrica da Whirlpool, onde ela trabalhava. Isso era estranho. Com quem Heather se encontrava nesse parque de trailers? Quando a polícia investigou mais, descobriu que Daniel Myers morava lá. Ele trabalhava com Heather na mesma fábrica da Whirlpool, em Clyde. Ele também trabalhou no mesmo turno noturno que Heather quando ela desapareceu. Mas o que Heather estaria fazendo na casa desse homem? Especialmente quando ela deveria estar indo para casa descansar para poder buscar a filha mais tarde. Bem, os detetives estavam prestes a descobrir. Daniel foi chamado à delegacia para interrogatório, e ao ser questionado sobre Heather, disse que sabia quem era, mas raramente interagiam. Daniel disse que talvez trocasse algumas palavras com Heather a cada 2 ou 3 meses. Mas quando os detetives pediram uma amostra de DNA, Daniel recusou imediatamente. Ele não era obrigado a dar sua amostra de DNA, mas a hesitação e o celular de Heather deu sinal perto do trailer dele permitiram à polícia obter um mandado de busca. Eles conseguiram o mandado e, dessa vez, ele não pôde recusar fornecer DNA. Quando foi comparado com o encontrado no corpo de Heather, foi uma correspondência de 100%. O DNA de Daniel foi encontrado no corpo de Heather.
Quais são as chances? Daniel, que trabalhava com Heather, mas não a conhecia pessoalmente e quase não falava com ela, teve seu DNA encontrado no carro e no corpo dela. Definitivamente havia mais sobre Daniel do que ele estava deixando transparecer. Quando os resultados saíram, não havia mais espera. Honestamente, foi algo que demorou muito tanto para a polícia quanto para os entes queridos de Heather, que queriam respostas sobre por que ela foi assassinada de forma tão horrível. Daniel Myers foi imediatamente levado sob custódia e foi acusado de homicídio qualificado, agressão qualificada, sequestro e adulteração de provas. Daniel, na verdade, sabia muito sobre Heather e era obcecado por ela. No dia em que Heather desapareceu e não voltou para casa, acredita-se que Daniel a encontrou muito vulnerável. Ela havia sido reprovada no exame do conselho de enfermagem e estava à beira de um término muito conturbado com a primeira mulher que ela realmente amou. Então Daniel se aproveitou dessa situação e convenceu Heather a voltar com ele para o apartamento dele para desabafar sobre seus problemas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando Daniel e Heather chegaram ao trailer dele e usaram substâncias ilegais para relaxar, Daniel avançou em direção a Heather. Heather, sem interesse em homens e menos ainda em Daniel, rejeitou as investidas dele e supostamente riu por ele tentar flertar com ela. Essas são só palavras dele, então não sabemos se é verdade. Mesmo sendo, desconhecemos todo o contexto. Foi uma risada amigável, tipo, cara, sou gay, o que você faz? Ou ela estava zombando dele? Bem, isso não importa porque, seja qual for a intenção, Daniel não ia deixar passar, e ele literalmente ficou cego de raiva. Daniel pulou em Heather com um objetivo, eliminá-la de uma vez por todas. Mas Heather resistiu. Ela lutou muito para tentar tirar Daniel de cima dela, mas não teve sucesso. Ela sofreu muitos ferimentos de defesa nos braços, mas Daniel não estava desistindo, e no final, Daniel machucou muito Heather e finalmente usou uma arma de fogo para terminar o serviço. Ele a despiu, vestiu-a com a camiseta do Mickey Mouse e colocou o corpo de Heather no porta-malas do carro dela, abandonando-o perto da fábrica da Whirlpool. Daniel literalmente assassinou uma mulher inocente só porque ela não quis retribuir suas investidas. Quero também comentar sobre a risada que Daniel achou tão zombeteira. Quero deixar claro que isso é apenas o que eu pessoalmente acredito que aconteceu. Heather não estava procurando um relacionamento. É o que a família dela disse várias e várias vezes. Eu, pessoalmente, acho que talvez quando Daniel deu em cima da Heather, ela não soube o que fazer e deu aquela risada estranha de "Ei, não estou interessada em você", enquanto levantava as mãos para impedir que Daniel fizesse o que estava prestes a fazer, na esperança de acalmar a situação. Muita gente ri nervosamente em momentos constrangedores como esse. É comum reagir assim ao recusar as investidas de alguém com um sorriso ou ao tentar suavizar uma situação desconfortável. Agora, eu não estava lá para ver o que aconteceu, mas simplesmente não acredito que Heather tenha dado uma risada na cara do Daniel porque achou ele super pouco atraente ou algo assim. Ela não era uma pessoa má. Heather passava por um momento difícil e não precisava de um homem de meia idade a paquerando. No fim, Daniel Myers foi ao tribunal e, se considerado culpado, provavelmente receberia pena de morte, deixando-o morrendo de medo. Eu sempre digo isso, mas o que acontece com os criminosos, especialmente assassinos, que não têm nenhum respeito pela vida dos outros? Mas quando se trata das próprias vidas, quero dizer, eu simplesmente não entendo. Mas no final, Daniel se declarou culpado de todas as acusações e não houve julgamento. Na sua sentença, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em fevereiro de 2019, como recompensa por cooperar com os detetives e promotores. Ele estava estoico e impassível, enquanto os entes queridos de Heather choravam ao ouvirem os detalhes no tribunal. Quando Daniel foi falar, disse apenas: "Não tenho nada a dizer." Mas o mais chocante, acredita-se que o assassinato de Heather não teria sido a primeira vez que ele fazia algo assim. Após sua prisão no caso Heather, cerca de 10 mulheres relataram à polícia que Daniel era um lixo humano que costumava se aproveitar de mulheres inocentes e vulneráveis. No trailer de Daniel foram achadas roupas íntimas femininas e vídeos inapropriados dele com outras mulheres. Esse homem era escória humana. Ele também foi suspeito por muitos quando sua namorada, Leigh Salter, foi encontrada com um tiro no peito no trailer onde Daniel morava em 2009. Leigh foi achada em seu quarto com uma arma ao lado.
Ironicamente, ela também trabalhava na Whirlpool na época. Apesar de Daniel ter comunicado sua morte à polícia, a irmã dela suspeitou dele desde o início. Ela ressaltou que sua irmã jamais tocaria em uma arma de fogo, pois as detestava e não teria como disparar sozinha, já que era um rifle. Era uma arma longa e parecia improvável que ela escolhesse esse método para se suicidar. Até Daniel sabia que eles rejeitavam armas de fogo, mas mesmo assim havia uma em sua casa. Daniel disse que era para protegê-la, mas a irmã discordava. O caso de Leigh foi reaberto porque os detetives acham que não foi tratado corretamente e deveria ter sido considerado homicídio desde o início. No fim, a investigação não chegou a nada e a morte de Leigh foi oficialmente tratada como tentativa de suicídio. Então, é altamente possível, embora não comprovado, que Daniel possa ter tirado a vida de outras pessoas antes. E mesmo que não tenha feito isso, com certeza ele tornou a vida das mulheres miserável, no mínimo. Esse homem está realmente no lugar perfeito agora, atrás das grades, e não no mundo lá fora, aterrorizando mulheres e as matando só porque elas não dão o que ele quer. Antes de Daniel ser sentenciado no caso Heather, Sean O'Connell deveria comparecer ao tribunal. Veja, por 15 meses ele perseguiu 3 pessoas, Kinona Boer, Cary Jeffrey e Omar Satchel. Sean tinha certeza de que essas 3 pessoas estavam ligadas ao assassinato de Heather. A teoria dele era que Heather foi até Kinona e Cary buscar substâncias ilegais. E naquele dia fatídico, o trio matou Heather por causa dessas substâncias ilegais. E que prova ele tinha? Absolutamente nada. Ele nem sequer se preocupou em informar ao Ministério Público que o DNA encontrado no corpo de Heather não correspondia a ninguém do trio. Ele nem olhou os registros do celular da Heather, ao contrário do detetive Nick, que fez isso de imediato. Para piorar, durante o caso da Heather, registros mostraram que ele recebeu um e-mail de uma mulher da Whirlpool, que forneceu informações sobre um homem da mesma empresa que poderia ser responsável pelo assassinato de Heather. E esse homem era Daniel Myers. Veja, essa mulher também tinha sido alvo do Daniel. No e-mail enviado ao Sean, ela afirmou ter sido atacada por ele no trailer, mas conseguiu escapar e sugeriu ao detetive investigar. Essa mulher basicamente entregou ao Sean informações sobre Daniel de bandeja. Se o Sean tivesse parado de culpar inocentes por crimes, o caso da Heather teria sido resolvido anos antes. Mas ele fez isso? Claro que não, como você já sabe. Depois de tudo resolvido, Sean foi acusado de obstrução de negócios oficiais, negligência no dever, coerção, uso não autorizado de propriedade, adulteração de provas físicas e falsificação de registros. Esse cara tinha muitos crimes. Pensar que essa pessoa cuidou do caso da Heather é simplesmente revoltante. Mas no final, ele fez um acordo judicial e foi condenado a apenas 2 anos de prisão em setembro de 2018. 2 anos. No julgamento, ao ser questionado pelo juiz sobre o e-mail da mulher sobre Daniel Myers, Sean disse que não era muito ligado à tecnologia e negou ter recebido o e-mail. A defesa desse homem foi, literalmente, que ele não sabia como abrir o e-mail corretamente. Em 2015, um detetive principal não sabia como usar um e-mail. Claro. Bem, felizmente, Sean finalmente foi obrigado a pagar pelos seus crimes, e obviamente perdeu o emprego, e depois foi para a prisão. Mas realmente não houve nenhuma menção sobre o que aconteceu com ele depois disso. Ele simplesmente caiu no esquecimento, onde merece ficar. Depois que tudo aconteceu, acho que o desfecho desse caso foi o melhor que qualquer um poderia esperar. Seria melhor se tivesse acontecido antes. Mas pelas ações de um homem e de um detetive ruim, essa família teve que suportar a perda de Heather e seu sofrimento foi prolongado à toa. Tudo porque um homem não conseguiu controlar seu ego. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você é novo por aqui e gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e considerar se inscrever. É totalmente grátis e só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. E se você ama o programa e quer nos apoiar, considere clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo e se tornar um membro do canal. Isso permite que você veja novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem postados para o público, e é uma ótima maneira de apoiar o programa.
E por falar nisso, eu queria agradecer alguns novos membros do canal desta semana, incluindo Joshua Froman, Zoria, Mike Stevens, Kristen Britton e Colin. Se quiser mais histórias de crimes reais, veja este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça, você pode adquirir uma camiseta do True Crime Stories clicando no link abaixo deste vídeo, incluindo o nosso design mais recente, It's Never a Mannequin. Mas com isso, meu nome é Ty Notts, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.